E aí, pessoal, aqui novamente nós, canal Cidadão Mediano, Zé Cristiano na área, e lá vamos nós. Passadas as agruras da possibilidade do Internacional cair na segunda divisão, se você, colorado, pensa que nossos problemas, como diria Cacete Planeta lá, a organização Tabajara, se acabaram, não acabaram não. Se falava muito, na última rodada do Campeonato Brasileiro, da forte possibilidade de Alessandro Barcelos renunciar por pressão popular ou por pressão dentro do Conselho. Passados-se alguns dias da última rodada do Campeonato Brasileiro, o que se viu que a situação não mudou. Aliás, melhorou para Alessandro Barcelos. Vamos aos fatos. No último dia 12, foi marcada uma reunião onde, a princípio, Alessandro Barcelos ia pedir ajuda para os ex-presidentes do Esporte Clube Internacional. Entre eles, Giovanni Luigi, Marcelo Medeiros e Záquia. Qual é o objetivo dessa reunião? Era pedir orientações e ajuda para administrar o clube financeiramente, dado a grave situação monetária que o Internacional passa, e também, o futebol. Então, o Alessandro Barcelos ia abrir as finanças do clube para a análise desses ilustres ex-presidentes e também ia dispor cargos em pontos chaves do futebol do Internacional. Mas não foi o que aconteceu, pessoal. Eu vou deixar aqui no comentário fixado a entrevista que o Alexandre Ernest, que é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, colorado, identificado, fez com Giovanni Luigi, ex-presidente do Internacional, foi o presidente do Inter na reforma do Beira-Rio, naquele período complicado daquela queda de braço com Andrade Gutierrez, foi ele que fez a condução daquele contrato, daquela obra. Então, ao sair da reunião, Alexandre Ernest questionou: como foi a reunião, presidente? Foi produtiva? Giovanni Luigi, que é um homem muito fino, muito educado e que tem de praxe uma famosa frase que diz assim: eu não costumo fazer declarações públicas a respeito de outros dirigentes, a não ser que seja para elogiar, disse, palavras dele: não foi uma reunião muito, não sei o que é, frutífera. A reunião não rendeu, nós não tivemos acesso aos detalhes, isso é, não nos foi mostrado em planilhas detalhadas as finanças do clube, a situação, e também não nos foi aberto a questão do futebol, para que nós pudéssemos dar a nossa opinião. A reunião foi muito superficial. Na verdade, gente, foi uma maneira muito elegante que o Luigi disse. Não quis dizer que foi uma enrolação. Alessandro Barcelos, mais uma vez, deu uma cartada política. Sendo uma raposa política, não é? Não poderia ser diferente. Ele sempre bota os seus objetivos pessoais acima dos interesses institucionais do clube. Isso foi no dia 12. No dia seguinte, claro, houve aquele jantar comemorando os 50 anos da primeira conquista do Campeonato Brasileiro pelo Internacional em 1975. Se não me engano, foi em cima do Corinthians, que hoje se sagrou campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Aquele timaço que tinha Falcão, Carpegiani, Figueroa, enfim, era um esquadrão que depois veio ser bicampeão em 1976, Então foi um jantar, uma comemoração importante, Então tudo isso aí, gente, ajudou meio que a esfriar aquela raiva, aquela onda forte pela renúncia. Dizem que continuou nos bastidores. Mas quando mais nada menos, o que aconteceu? Chegou no dia 15 de dezembro, foi a votação da aprovação ou não das contas do clube. E o que aconteceu? Para surpresa de alguns, ou não, mas a princípio, o que seria, pessoal? Essa seria a cartada inicial para forçar com que o Alessandro Barcelos pedisse renúncia. Ao não ter suas contas aprovadas, isso ia ocasionar uma série de complicações na gestão presidencial do Alessandro Barcelos junto ao Internacional. Então o Conselho Deliberativo, a princípio, teoricamente, não ia aprovar as contas. Pois, na noite do dia 15 de dezembro,
com a presença de 223 conselheiros, por ampla maioria, foi aprovada. Não vou dar mais muitos detalhes dessa reunião, porque me enoja, sabe, me faz mal. Mas enfim, tá lá no site do Inter, a nominato com a presença dos conselheiros que se absteram, os que faltaram, os que votaram a favor. Enfim, então o que acontece, né? Foi feita toda a cerimônia, foi aprovado, o presidente do conselho, Gustavo Juchen, presidiu, deu todo o andamento da questão, o CEO do clube, Giovanni Zanardo, falou, discorreu de uma outra coisa aqui, acolá, quando não podia ser diferente, o Barcelos também falou, enfim. Não vou detalhar muito porque me enoja, sabe? Então, na minha opinião, gente, se não foi, digamos, não foi barrada a aprovação das contas, isso aí foi um fôlego e tanto para o Alessandro Barcelos. Mas o que deu para ver nessa reunião, vendo ali as considerações de cada notável do Internacional, de cada diretor, seja o vice-presidente do conselho, seja o presidente do conselho de gestão, seja o CEO do clube, o presidente do conselho fiscal, foram feitas apenas algumas adequações. Por exemplo, não entrou o dinheiro do avanço da Libertadores Comebol, isso é, o Internacional caiu para o Flamengo, acabou sendo campeão, então a gente fez apenas algumas adequações, fomos mais conservadores e limitamos os gastos. Olha, o golpe tá aí, né, gente? Quem quiser que aceite. Na verdade é o seguinte, ó. Aquele clima que se falava que tava ruim pro presidente Barcelos, que a oposição tava em cima, que muita gente tava abandonando o barco, uma pinóia, aprovaram por ampla maioria as suas contas. E quem dá sustentabilidade ao Alessandro Barcelos são os seguintes grupos: o povo do clube, I9 Inter, Academia Colorada e Convergência Colorada. Esses são os clubes que dão sustentabilidade ao Alessandro Barcelos. Malditos sejam. E já estão dizendo que tem gente que está saindo desses grupos para criar outros com outro nome para enganar o sócio colorado. Qualquer semelhança com o Congresso Nacional não é mera coincidência. Muita gente diz que o Conselho Deliberativo do Inter é pior que o Congresso Nacional. Eu não duvido. Mas, enfim, aquela falácia, aquela história que fervilhou muito nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, que o Internacional, quer dizer, que os conselheiros dos bastidores planejavam, digamos, um cercamento institucional em cima do Barcelos, tornando o clima hostil, horrível, forçando a ele de maneira espontânea renunciasse, não vai acontecer. Esqueçam. O que ainda diz que está rolando, que nos bastidores, um tal de alemão da borracharia, que seria um cara muito grande no grupo O Povo do Clube, diz que ele deixou esse clube e que ele estaria recolhendo assinaturas nos bastidores para fazer uma apreciação da possível renúncia de Barcelos no Conselho Deliberativo. Gente, pode até acontecer, eu duvido. Para mim, já era, já passou. Então, institucionalmente, com essa aprovação, para a direção do Inter e para o Conselho Deliberativo, tá tudo bem, tá tudo maravilha, foi aprovado e segue o baile. Aí, gente, isso foi no dia 15. No dia seguinte, houve um jantar a respeito de 50 anos da primeira conquista do Internacional, coisa e tal, Campeonato Brasileiro, 1975, contra o Corinthians e tal. Aí no dia 17 eu fiz a minha colinha aqui, ó, nada mais nada menos que já a realidade começa a aparecer. Não tem como esconder muita realidade, né, gente? Isso é da vida, ó. Vamos lá. ge.com Globo.com. Inter é condenado a pagar quase 30 milhões a empresário por venda de Bruno Fux. Foi no dia 17, 2 dias depois da aprovação das contas do Barcelos. O Internacional foi condenado pela justiça a pagar cerca de 28,6 milhões ao empresário Jair Peixoto, ex-agente de Luan e Valdívia.
O processo envolveu a ida de Bruno Fux para o CSKA da Rússia, que ocorreu em agosto de 2020. A decisão foi da 7ª Vara Civil de Porto Alegre. É aí que anda... É desse jeito, ó, que anda o nome internacional. Procurado, o Inter afirmou que o processo é antigo e que não irá se manifestar publicamente sobre a decisão judicial. A informação, que foi, nesse caso, eu estou divulgando através da ge.com, foi divulgada inicialmente pelo Correio do Povo. Essa informação saiu às 7 da manhã, né, gente? À tarde desse mesmo dia, do mesmo dia 17, às 6h20, no Correio do Povo, saiu a seguinte notícia: empresa pede bloqueio de vendas de Vitão, Ricardo Matias e Gustavo Prado. Isso é, pessoal, é o agravamento dessa primeira notícia, porque essa empresa aqui pertence a esse mesmo empresário, Jair Peixoto, que quer receber a sua porcentagem atrasada em relação à venda do Bruno Fux. E como o Internacional recentemente vendeu Gustavo Prado por uma banana, por muito dinheiro, aliás, vendeu agora também recentemente por Al-Ali o Ricardo Matias e está para vender Vitão, ele entrou na justiça para, quando entrar grandes negócios, eles serem bloqueados para que prioritariamente sejam destinadas para o pagamento dessa dívida, que nem entre na conta do clube. E, para fechar as boas notícias antes da virada do ano, onde é que tá minha colinha? Tá aqui, gente, ó. Onde é que tá? Ah! No último dia 19. Também no Correio do Povo, o repórter até o Fabrício Falkowski. Delcir Sonda cobra 60,5 milhões do Inter na Justiça. 4 ações judiciais ligadas a antigos negócios com o empresário, incluindo a contratação de D'Alessandro em 2008, agravam a crise financeira do clube e deve comprometer o balanço de 2025. Na verdade, agora já foi aprovar as contas. Lembrando, gente, o Internacional também tinha uma tratativa com o D'Alessandro, aí que ia pagar a dívida da época de jogador, lembram-se disso? Aí o D'Alessandro começou a se queixar nas redes sociais, achou a sua chateação porque os pagamentos não estavam acontecendo e toda vez que ele tentava entrar em contato com a diretoria internacional, ele era ignorado. Isso só foi resolvido quando Alessandro Barcelos chamou o D'Alessandro para ser diretor de futebol, para ter um cargo no Internacional. Aí tudo se acertou. O Delcir Sonda, gente, é um caso à parte. Porque Delcir Sonda é um homem já de 70 e tantos anos, já está com a saúde mais fragilizada, está meio hospitalizado para cuidar da sua própria saúde. É um homem que, se não me engano, não é casado, não tem filhos, só tem um irmão mais velho que faleceu, tem uma irmã e tem alguns sobrinhos que são meio distantes, enfim, tem uma grande fortuna. E um dos seus desejos era deixar parte dessa fortuna para o Internacional. Isto é, se a oposição, do caso, se não me engano, o Roberto Melo, tivesse ganho, ele ia lá em Guaíba construir um CT pro Internacional do próprio bolso, e a única coisa que ele pedia em troca é que esse CT tivesse seu nome. Então, gente desse tipo, mecenas que amam o clube, então dispostos a botar dinheiro, tem que tratar com carinho. Então, desse Sonda, segundo o JB Filho, eu vou botar aqui no primeiro comentário fixado esse vídeo, ele explica, nem é tanto pelo dinheiro, pela mágoa que foi combinado um acerto, digamos, parcelado desse pagamento. O Internacional nunca pagou, nunca procurou e o tempo foi passando. Aí não, né, gente? Não há coloradismo que aguente. Então isso é a maneira com que essa direção trata certas situações muito específicas. Certas, digamos, delicadezas que tem que ter com gente que ajuda o clube. Delcir Sonda já doou 25 milhões para o Internacional, perdoou a dívida, essa dívida. Isso aqui é uma outra, que era menor e que foi agravando com o juros, foi passando o tempo, não pagamento, chegou a esse ponto. E agora, como ele está numa outra fase da vida, ele decidiu cobrar. É a mesma falta de tato que houve com o jogador Fernando, baita jogador que se lesionou, estava jogando muito no Internacional, era o principal, era o ponto de equilíbrio do clube, ele quis apenas, digamos, ao se lesionar, trabalhar sua recuperação perto da família. O Internacional negou, foi ignorante, fechou as portas. O Fernando saiu, não voltou mais. Aí todo o time decaiu, principalmente o Bernabéi. O Fernando é o cara que dava
a cobertura dos dois lados das laterais. Então essa é a gestão Barcelos, entendeu? Que tá aí firme e forte, bem apoiada, e repito, por esses 4 grupos que eu apoio. O povo do clube, que pra mim diz que mentiu, que pulou da barca, mas continuando dando apoio, senão as contas não teriam sido aprovadas. E 9 Inter, Convergência Colorada e Academia Colorada. Nada mudou, gente. O mestre da enganação, da demagogia, da transgiversação, Alessandro Barcelos, se perpetua no poder. E se o sócio colorado não ficar ligado, eles vão reeleger o candidato que o Alessandro Barcelos apontar. E ele não vai renunciar, porque o grande objetivo do Alessandro Barcelos, segundo reza a lenda, e eu acredito nela, é ser presidente da Liga Forte. Então, se ao ter, na nossa visão, na minha visão, a obrigação de renunciar, admitir sua incompetência para ser o mandatário máximo do clube, isso seria um sinal muito ruim e que prejudicaria o atingimento desse objetivo. Isto é, Alessandro Barcelos é um homem que põe acima da segurança institucional do clube os seus objetivos pessoais. Então, gente, para mim, ano que vem vai ser ruim pra caramba. Tomara que eu esteja errado. Então é isso aí, gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, comente aqui o que você achou dessas últimas notícias do Internacional. A coisa ainda está fervilhando, mas agora a renúncia, tomara que seja errado, não vai acontecer. Logo voltaremos com mais notícias a respeito do Inter. Não são boas. Eu gostaria que hoje o Internacional estivesse disputando a final da Copa do Brasil. Daí o Corinthians ganhou. Fazer o que, né? E nós, a cada dia, cada vez mais longe das grandes decisões, perdendo prestígio, a reputação internacional sendo motivo de chacota por causa de uma direção incompetente, demagógica e descomprometida com a realidade. Até a próxima e segue o baile.